Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia não era fazer esse vídeo hoje, eu gravar esse vídeo. Eu estava fazendo um vídeo sobre as MCOs, os grupos de tipo City, tipo a 777, que compram vários clubes ao redor do mundo. E a ideia era fazer e escrever sobre isso e postar sobre isso, fazer um vídeo sobre isso, só que segunda-feira, quando eu estava terminando a pesquisa para esse vídeo, apareceu a notícia de que o Rony tinha entrado com uma ação judicial para sair do Galo. Devido a salários atrasados, obviamente. Nisso, assim, eu falei, ok, não dá. Vou ter que pesquisar mais sobre isso e saber o que merda tá acontecendo com o Galo para eles não pagarem salário assim, mesmo tendo os donos mais ricos do futebol brasileiro. Assim, segundo, sério, se você contar que tem o City. Mas eu sou atleticano, tá bom? Primeira coisa, sou atleticano. Eu já fui muito mais torcedor do que eu sou hoje, eu acompanhei muito mais do que eu acompanho hoje, eu parei de acompanhar ali por volta de 2018, 2019, que por N motivos, mas eu falei, não dá para deixar isso daqui sem descobrir o porquê. E assim, por mais que todo mundo saiba que os 4 R's são os responsáveis por isso, desde quando que eles conseguiram ferrar com o Galo? Porque para chegar no ponto de não pagar salário, não começou hoje. E assim, não começou mesmo não. Eu descobri que a influência, pelo menos do Menin, do Rubens Menin, que é o fodão, o ricaço, dono da MRV, dono da CNN, dono da Itatiaia, ele começou a ter influência no Galo por volta de 2015, quando os projetos quando foi 2014, 2015, quando foram feitos os projetos, começaram a ser feitos os projetos para a Arena MRV. Antes desses projetos serem levados a público, o Rubens já tinha ideia de que ia ser no terreno que a MRV tinha lá no bairro Califórnia, que é onde agora está o estádio, e foi feito o projeto e pago pela própria MRV. Mas a gente vai chegar nisso. Pesquisei, fiz um resuminho, uma historinha boa e um estudo voltado para tudo que possa ter acontecido. Então, bora que bora. Tudo começou em 99, que foi quando começou o mandato do presidente Nélio Brant no Atlético, e que as duas figuras mais importantes para esse começo dessa nossa história vão aparecer, que é o Calil, Alexandre Calil, que é ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-presidente do Galo, e o Ricardo Guimarães, que também é ex-presidente do Galo e é o dono do BMG. Em 99, o Ricardo Guimarães era vice-presidente do Nélio Brant e o Calil foi designado para tomar conta do futebol do Galo. E o Calil foi um dos grandes responsáveis pelo Galo ter perdido só na final do Brasileiro de 99. 2001, o Nélio Brant não tenta a reeleição e quem sai para presidente é o próprio Ricardo Guimarães. E ele ganha. E nessa vitória, começa um período que, mais do que atualmente, é um período muito conturbado para o Galo. Porque culminou em 2005 com o rebaixamento do time. Isso tudo sob a presidência do Ricardo Guimarães. Basicamente, de 2002 a 2006, que foi quando ele foi... 2001 a 2006, que foi quando ele foi presidente, o Galo acumulou resultados péssimos, não conseguiu disputar nada, contratações horríveis, e foi chegando ali em 2005, o Galo já estava com salários atrasados, que naquela época no futebol brasileiro não era tão incomum, infelizmente.
mas já estava tendo assim muito salário atrasado e culminou no rebaixamento. Antes disso, o Calil já tinha saído, o Calil que foi escolhido pelo Ricardo Guimarães para fazer parte ali do Conselho do Galo, ele já tinha se afastado do Ricardo Guimarães porque em 2003 teve toda a questão do Estatuto do Torcedor, que foi aprovado pelo Congresso e tudo, e o Ricardo Teixeira, o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, aquele Ricardo Teixeira, um dos mais corruptos que a CBF teve prazer de ter como presidente, e isso daí tem concorrência, né? Ele tentou fazer um boicote a isso e tentou parar o futebol brasileiro. O Ricardo Guimarães, por ser o multimilionário sem noção nenhuma de pessoa, ele se alinhou ao Ricardo Teixeira e votou a favor dessa paralisação. Só que o Calil foi contra. Então, nisso, ele se afastou da presidência, ele ainda era presidente do Conselho Deliberativo, mas ele se afastou da presidência completamente. 2005, voltando para 2005, quando o Galo estava com toda aquela crise de salários atrasados, greve de jogador, e o Ricardo Guimarães no comando, alguns cartolas de dentro do Galo tentaram chamar o Calil para colocar ele como presidente, ou pelo menos trabalhar ali junto do Ricardo Guimarães para reverter essa situação. E o Calil, por causa dessas desavenças com o Ricardo Guimarães, falou: não, eu não volto enquanto ele estiver lá na presidência. E ele não voltou. Ricardo Guimarães teve a chance de renunciar em agosto, se eu não estou enganado, mas ele recusou e o Galo foi rebaixado. Isso foi uma mancha para o Galo, porque nunca tinha sido rebaixado, era um dos times mais competitivos do Brasil até pouco tempo atrás, então foi meio complicado. E o Ricardo Guimarães ainda ficou na presidência por mais um ano, que foi de 2006, enquanto o Galo estava na segunda divisão. Mas quem foi o diretor de futebol do Galo na época foi o Ziza Valadares. Ele foi deputado, e isso é uma coisa que vocês vão ver no Galo. Os cartolas são muito influentes politicamente, ou participam muito da política mineira, mesmo estando como cartolas do Galo. E o Ziza Valadares, ele foi assim, eu acho que meio porque ele conseguiu formar um grupo para ser campeão da Série B e voltar o Galo para a primeira divisão, mesmo tendo algumas contratações assim meio estranhas. Ele conseguiu ser eleito presidente em 2006 e assumiu no que seria de 2007, 2008 e 2009. Mas assim, outras questões problemáticas. O Ziza Valadares, ele sabia muito bem da condição financeira do Galo, então ele tentou impor uma política de austeridade, de gastar menos e depender mais da base. Só que o Galo não tinha uma base boa na época. Essa foi a época em que mais jogadores da base atuaram no Galo. Você tem o exemplo aí de Serginho, Rafael Miranda, dentre outros. O próprio Bruno, o goleiro Bruno, aquele mesmo, que começou no Galo. Mas o Galo os torcedores do Galo não estavam gostando do jeito que o Ziza estava comandando o clube. Chegaram algumas ameaças de morte e o Ziza Valadares ele falou: não, ok, eu vou sair disso. E ele renunciou ao cargo em 2008. Se eu não estou enganado, foi em setembro de 2008. E por ainda faltar um ano, todos os vice-presidentes do Ziza, que eram mais de um, eles também não aceitaram assumir a presidência. Todos eles renunciaram. O que levou a convocação de uma eleição, ainda no final de 2008. E o candidato principal, o candidato que foi o vencedor, foi o Calil.
E aí a gente entra na era do Kalil. O Kalil recebeu um clube assim, falido quase. E de novo, isso é uma coisa que também dá pra ver muito na história do Galo, que o Galo tá desde os anos 90 enfrentando dificuldades financeiras. Não é de hoje, mas desde os anos 90 é muita coisa, e muitas dessas dívidas vêm daquela época. As dívidas que o Galo tem que pode ser jogada para frente, né? Que eu vou falar nisso no final, mas as dívidas que podem ser jogadas para frente, o Galo vem com elas há décadas, mas tudo bem. O Kalil entrou na presidência e ele herdou esse clube basicamente falido, e foi mais ou menos nessa época, e foi em 2006 que o BMG, por meio de uma holding do BMG chamada Soccer BR1, ele investiu num clube, que é um clube pouco conhecido, até mesmo aqui dentro de Minas Gerais, que é o Coimbra Esportes, que atualmente chama Coimbra Porto FC, por causa de uma parceria com o Porto de Portugal. Mas ele investiu nesse Coimbra Esportes como meio de ter um clube para colocar jogadores. Foi nessa época que começou a questão toda de empresários e pessoas fora do mundo do futebol até comprarem direitos econômicos dos jogadores. E o Ricardo Guimarães, ele não foi bobo e ele entrou nessa onda. Mas antes dele entrar completamente nessa onda, ele mudou a tática de marketing do BMG. Naquela época o BMG tinha aproximadamente uns 60 milhões para usar em marketing. Ele pegou esses 60 milhões e colocou 90% para patrocinar time de futebol. Então, assim, deixando de lado as rusgas com o Kalil que ele tinha, ou que o Kalil tinha com ele, no caso, ele patrocinou o Galo, também patrocinou o Cruzeiro, também patrocinou o América, e patrocinou uma cacetada de time no Brasil, entre 2008 e 2013, mais ou menos. O Galo e o Cruzeiro, por serem times de Minas, foram os principais escolhidos. E assim, aí a gente tem a questão de começar ali, os 3 primeiros anos do Kalil foram meio turbulentos, não conseguiu muita coisa, dentro de campo o time não rendia muito, e aí começou 2012, primeiro ano de mandato do segundo mandato dele, e ele falou, ok, vamos investir para tentar ganhar alguma coisa. Ele teoricamente tinha conseguido dar uma segurada nas contas. Ele pegou o investimento do patrocínio do Ricardo Guimarães, e que nessa época já estava começando a patrocinar, a comprar direitos econômicos, e começou a investir no time, que gerou o time campeão da Libertadores em 2012. Em 2013, desculpa. Ok, eu tô ficando maluco. Gerou o time campeão da Libertadores em 2013. Esse investimento começou em 2012, 2013 foi assim, o auge, com a chegada do Ronaldinho, com a chegada com a volta do Tardelli, Bernard subindo da base, Vitor, essas coisas tudo. Então, assim, foi nessa época que o Galo começou a se mostrar como voltou a ser um time de maior importância nacional. Ganhando a Libertadores, no ano seguinte ganhando a Copa do Brasil. E 2014 foi o último ano do Kalil na presidência. Ele não tentou a terceira reeleição, ele saiu, 2 anos depois foi eleito prefeito de BH. Só que quem ficou no lugar dele, o Kalil ele ainda tinha essa noção de que ele precisava segurar o poder do Galo. E ele colocou o Daniel Nepomuceno, que foi o vice-presidente dele durante esses 6 anos, para ser o candidato. E o Daniel Nepomuceno ganhou. Só que o Daniel Nepomuceno não tinha o carisma do Kalil, não tinha
todas as ideias que o Kalil tinha. E 15, 16, 17, que foi o triênio que o Nepomuceno assumiu, não teve assim, você teve uma construção de times competitivos, mas os times não vingaram. E nisso começou, e foi nesse triênio que começou uma dívida de 60 milhões que o Galo tinha com o André Cury. Para quem não sabe, o André Cury é um dos maiores agentes de futebol do Brasil. E contratações como Luan, Michael Suel, Eraso, o próprio Arana, ele tinha o dedo dele ali nas contratações para o Galo. E começou nisso daí, na verdade começou com o Kalil, mas essa dívida começou a virar o efeito bola de neve com o Nepomuceno, e no que mais para frente vai virar uma dívida de 60 milhões, que vai gerar bloqueio de receita do Galo, principalmente da venda da segunda ou terceira venda do Diamond Mall. Mas aí a gente entra mais para frente. 2014 também já foi o ano em que eu falei que foi começar a fazer o projeto para a Arena MRV. Isso ainda sem a torcida do Galo saber, sem ninguém saber. 2015 vazaram os projetos da Arena MRV, vazaram assim, entre aspas. Eles foram publicados num livro, o livro chama Arquitetura Brasileira, 4ª edição. O arquiteto da Arena MRV publicou esses projetos, e foi nisso que começou a desenrolar a Arena MRV. Durante esse 15, 16, 17 do Nepomuceno, você tem nos bastidores um trabalho para começar a fazer um processo de aceitação para a venda de todo ou de parte do Diamond para ajudar a financiar a Arena. Nisso, o Rubens Menin já está trabalhando nos bastidores para conseguir repassar esse terreno dele. Para quem não sabe a história do terreno, esse terreno ele comprou de uma outra construtora em BH, que não conseguiu construir um terreno devido a muitos problemas de licença ambiental. Para quem não sabe, o terreno tem 2 nascentes, um córrego relativamente grande, Mata Atlântica, então assim, eles não conseguiram, a MRV comprou barato, o terreno era avaliado em 40 milhões, a MRV comprou acho por 6 ou 7, e o Kalil já estava com o Rubens Menin já estava com essa intenção de repassar esse terreno para o Galo poder fazer o estádio. Voltando a 15, 16, 17, começou a ter esse projeto de como poder vender o Diamond Mall. O Diamond Mall é um shopping que foi construído pela Multiplan, num terreno que era do Galo, que é o terreno onde era o antigo estádio do Galo, que foi onde o Galo jogou os jogos até a construção do Mineirão. E a Multiplan construiu esse estádio, o Diamond Mall, que é o shopping mais caro de BH, assim, de longe, está ali na região mais nobre de BH. E eles construíram esse shopping e o Galo tinha direito a 15% de todo o faturamento do shopping com aluguel de lojas e essas coisas. Então o Galo tinha uma receita aí estável, que ali por volta de 2017, 2018, 2019, estava girando ali entre 8 e 9 milhões por ano. Constantemente ali na conta do Galo devido a esse acordo com a Multiplan. Mas foi feito esse projeto para aceitação de venda. E em 2017, isso combinou com em 2017, o Conselho do Galo aprovando a venda de 50% do shopping por 250 milhões de reais, mais naming rights da futura arena, que seria a Arena MRV, que agora a gente já sabe, venda de cadeira cativa, venda de camarote e financiamento do Galo para
tudo dá um valor aí de 410 milhões, que seria esse o valor da arena. Isso tudo orquestrado aí pelo Menin, que já estava nos bastidores orquestrando isso tudo. E essa aprovação para a venda do Diamond Mall e a construção do estádio foi assim, ponto alto do mandato do Nepomuceno. Só que ele não tentou a reeleição em 2007, que ocorreu assim meses depois da aprovação da venda do shopping. E quem ganhou a presidência foi o Sérgio Sete Câmara. Ele é pai de um ex-corredor de Fórmula 1, o Sete Câmara também, que correu na Fórmula 1 uns anos atrás. Mas ele foi eleito e ele, teoricamente, era da base do Calil. Por que eu digo teoricamente? Porque o Ricardo Guimarães ainda era desafeto do Calil, e naquela época começou a ser mais desafeto do Calil, porque 2017 foi um ano depois da eleição da Prefeitura de BH, e, assim, dizem as más línguas que o Calil criticou muito o Ricardo Guimarães em conversas particulares, e essas conversas chegaram no ouvido do Ricardo Guimarães. Só que o Ricardo Guimarães apoiou o Sete Câmara. Isso, assim, já causa uma certa... Sabe, tem coisa errada aqui. 2018, 2019 e 2020 por causa do começo da pandemia, mas não só por isso, foram anos tumultuados. Quando foi lançado o projeto, quando foi aprovada a venda do shopping e aprovado o projeto de construir o estádio do Galo, as expectativas, isso era expectativa não só do Galo, mas também, por exemplo, do Menin, do Rubens Menin, era de que as obras começassem no máximo até metade de 2018. O que não faz sentido. Porque o Rubens Menin sabia que o terreno tinha problemas em questão de licenciamento ambiental e essas coisas tudo. O processo de construir um estádio, por mais que o projeto já esteja pronto, você tem muitas partes a mais, como eles próprios falaram depois. E a própria legislação de BH com relação à construção de um estádio ali, ela não permitia. O que eu acredito é que eles pensavam assim, pô, o Calil é prefeito, ele vai dar uma aliviada pra gente. Só que o Calil, por todas as questões que eu tenho com ele, e que todo mundo teve com ele, o Calil era uma pessoa assim muito 880. E por mais que ele fosse atleticano, e ele é assim, atleticano doente, isso daí não dá pra tirar dele, ele sabia separar uma coisa da outra. Ele soube que ele não podia arriscar fazer merda na prefeitura para ajudar o Galo, então ele não fez, ele fez todo o procedimento legal, ele não mandou as pessoas aliviarem para a construção do estádio, e isso muito possivelmente atrasou, porque os Menin agora, os Menin no caso, que é o Rubens e o Rafael, que também já começou a entrar em cena nessa época, o próprio Sete Câmara, todo mundo achava que o Galo ia conseguir construir esse estádio a partir de meados de 2018. Só que não foi assim. A construção do estádio atrasou, sim, horrores. Para vocês terem ideia, eu voltei aí até 2017, até 2015, para tentar achar o máximo de notícia, o máximo de pronunciamento da presidência do Galo, da diretoria do Galo, sobre o estádio, para tentar acompanhar, assim, olhando para trás, como que foi o processo. Em 2017, a ideia era essa, começar a construir o estádio em 2018 e ele iria ser inaugurado em 2020. Em 2018, o Galo modificou a capacidade final. A ideia inicial era que o estádio ia ter 41 mil lugares. Isso modificou para 47 mil.
De acordo com o Menin, que foi quem falou isso, não ia alterar o custo. Que eu já achei estranho, porque você vai aumentar aí a capacidade em mais de 6 mil lugares e não vai mudar o custo. Não faz sentido nenhum, né? Mas assim, no próprio 2017, 2018, já tinha muitas notícias, mas até em 2018 já tinha muitas notícias, e uma principal do Super Esportes, do defunto site Super Esportes, de que tinha uma cacetada de licença ambiental, de processos, de coisas a serem feitas no terreno antes de sequer pensar em conseguir a licença ambiental final para o terreno ser construído. Então, assim, era muita coisa. Não tinha condição nenhuma, já naquela época, de que o terreno ia ser construído começar a ser construído ainda em 2018. Tipo assim, zero condições. Zero. Eu não sei como que eles achavam que isso ia acontecer. Mas, de novo, e foi atrasando o prazo. Isso já durante o Sete Câmara. Durante a presidência do Sete Câmara. Foi atrasando o prazo, 2018 final de 2018, o prazo agora vai ser para começar a construção em 2019 e inaugurar em 2021. Começo de 2019, a construção vai começar no final de 2019. E foi atrasando, e durante esse meio tempo começou a ter um desgaste entre prefeitura, no caso o Calil, e Sete Câmara, e basicamente o resto do Galo, mas principalmente entre o Calil e o Sete Câmara. Porque o Sete Câmara estava culpando a prefeitura e indiretamente o Calil por esse atraso, por essa questão toda. E o Calil não estava querendo ser culpado por isso, obviamente, porque na teoria e assim, na prática ele está fazendo certo. Ele não estava interferindo no processo de construção do terreno do Galo, do estádio do Galo. E nessa começou esse racha entre esses dois. Enquanto o Sete Câmara foi eleito da base do Calil, chegou no final do mandato, ele já não estava nem perto da base do Calil. Em 2020 foi quando a coisa azedou de vez. Por quê? Começou a pandemia e o Galo finalmente começou a conseguir construir um estádio no começo de 2020. A obra em si de erguer o estádio começou no final, mas terraplanagem, essas coisas tudo começaram no começo. E foi anunciado também que, quando as obras começaram, foi oficializada a venda do Diamond. E o que foi uma coisa boa, assim, foi que o dinheiro que o Galo iria receber, ele aumentou. Questão de juros, questão de correção monetária, saiu de 250, foi para quase 300, foi 296 milhões de reais. Só que, no final, mais pro final de 2020, a coisa azedou assim muito. Porque o Sete Câmara falou numa entrevista, que o estádio do Galo iria custar 350 milhões a mais. Ou seja, o estádio do Galo foi orçado em 410 milhões, aquele projeto inicial foi orçado em 410 milhões, a arrecadação de dinheiro, a arrecadação dos 250, que agora era 296 milhões, da venda do Diamond, mais naming rights, mais venda de cadeira cativa, camarote, essas coisas tudo, estava orçando ali para 410 milhões. Só que esse valor aumentou. E não aumentou pouco. Porque como o Sete Câmara falou que ia aumentar em 350, o que não faz sentido. Porque, assim, de uma hora para outra, aumentar em 350, tudo bem que você teve a questão da pandemia, você teve a mudança muito alta de preço, essas coisas tudo, mas é uma mudança, é uma questão muito grande. O Menin, acho que 1 ou 2 dias depois, veio a público explicar que não era 350 assim no valor da obra. Olha isso. O Menin, que estava tocando a obra,
não falou que não era assim. Era 210 milhões de perda de esqueci o nome. Receitas. Perda de receitas. Porque o estágio Galo já estava atrasado já há 2 anos, a previsão inicial era 2018, como eu falei, começar em 2018 e terminar em 2020, e as obras estavam começando em 2020, então estava atrasado 2 anos. Então 210 milhões era dessa perda de receitas. Os outros 140 milhões eram questão de 40 milhões em mudança de projeto, que ele não informou o quê, e outros 100 milhões eram de contrapartidas da prefeitura. Isso daí foi uma coisa que, assim, eles estavam jogando na mídia agora, mas eles já sabiam, porque as contrapartidas que a prefeitura define para o Estado ser construído são definidas antes disso. São definidas quando o projeto é liberado para fazer a construção. Então eles já sabiam dessas contrapartidas. Mas eles estavam jogando ali agora, ali naquele momento. Antes, eu esqueci de uma coisa. A situação financeira do Galo, durante os 3 anos do Sete Câmara, não estava muito boa. O Sete Câmara não foi um gestor muito bom para o Galo. E eu acredito que o Menin e o Ricardo Guimarães, sim, ele voltou aí, já estavam planejando fazer alguma coisa de comprar o Galo. Por quê? Já estava rolando no Congresso, que o Bolsonaro já tinha sido eleito, de que ia ter um negócio para reformular os clubes, para os clubes transformarem em clube-empresa. No que agora a gente ficou sabendo, no que agora a gente sabe que são as SAFs. O Sete Câmara, ele contratou uma firma de consultoria, Ernst Young, para tentar sanar os problemas financeiros do Galo. Ele não conseguiu sanar. Mas em 2020 a coisa estava tão feia, mas tão feia, que ele falou, ok, não dá mais. Ele foi nos Menin, que foi aí, que ele foi no Rubens Menin, que foi aí que começou realmente a influência dos Menin, dos 4R no Galo. O Sete Câmara pegou o relatório da Ernst Young, levou para o Galo, levou para o Menin e falou, tá aqui, o Galo vai falir, a gente está com problema, você ajuda? O Rubens Menin ajuda, mas eu vou colocar minhas pessoas lá. E aí fudeu, porque ele pegou o Renato Salvador, o filho dele, mais importante de tudo, o Ricardo Guimarães, sim, o cara que conseguiu rebaixar o Galo em 2005, e ele mesmo, que são os 4 R's, e colocou todo mundo na diretoria do Galo. Eles formaram um conselho deliberativo. O Sete Câmara, nisso, ele já perdeu completamente qualquer semblante de ser da base do Calil. Ele já não era. Ele colocou quem era da oposição lá dentro e aí ferrou. Para vocês terem ideia de como que foi esse processo do Galo virar SAF e de como que foi assim de um conflito de interesses gigante, porque você pode perceber que eles estavam ali na presidência, no Conselho Deliberativo. Hoje eles são donos, mas antes eles entraram como no Conselho Deliberativo não, desculpa, como na presidência, eles eram os cartolas ali. Em 2020, o Sete Câmara, ele não concorreu à reeleição. Ele não tinha mais base política para isso, nem nada. Quem foi eleito presidente foi o Sérgio Coelho. Sérgio Coelho foi vice-presidente do Ricardo Guimarães, lá entre 2001 e 2005. Então, assim, se antes podia ter assim, alguma questão de assim, talvez eles estivessem ali, o Sete Câmara estivesse só levantando uma bandeira branca para juntar todo mundo e tentar salvar o clube, não.
ali naquela eleição está decretado. O Guimarães voltou com tudo. E o Sérgio Coelho, ele abraçou os 4 R's. Ele basicamente deixou eles mandarem no clube do jeito que eles quiseram. 2021 foi o ano que o Galo ganhou o triplete, né, que é o Mineiro, o Brasileiro e a Copa do Brasil. Investimentos, assim, coisa de milhões e milhões que os 4 R's colocaram no Galo. Isso é importante, tá? Porque os empréstimos que os 4R fizeram para o Galo nessa época, que chegou no total, eu acho que era de 300 e cacetada milhões, foram usados como parte da verba para comprar o Galo, mais para frente. 2022 foi quando o Galo aderiu à Lei SAF, né? Ele pegou o exemplo aí do Vasco e do Botafogo, que já tinham virado SAF, né? E bora virar SAF. Durante o processo entre aderir realmente à Lei SAF, entre 2020 e aderir à Lei SAF, foram jogados aí na mídia várias porcentagens e vários planos para quando o Galo virar SAF. Um deles era que o Galo não ia colocar o estádio, a Arena MRV, nem a dívida na SAF, ia começar do zero. No final das contas, o Galo só ficou com o Clube Labareda e a sede do Galo e mais alguma coisa que eu não me lembro. A SAF levou a dívida. E levou a Arena MRV, levou a cidade do Galo, que é o centro de treinamento do Galo e tudo. E isso tudo foi definido por quem? Pelos 4 R's. Sim, eles definiram o que eles iriam comprar mais para frente. E eles já sabiam que eles iriam comprar mais para frente. E eu vou explicar o porquê. Entre junho de 22, que foi quando foi aprovada a Lei SAF do Galo, mas até outubro de 23, o que aconteceu? Você tem aí, de acordo com a própria diretoria do Galo, tá bom? Com a própria diretoria atual do Galo, os meninos e tudo, que eles publicaram um relatório. Isso daqui foi agora metade do ano, mês passado, em junho, 7 de junho, de que eles abordaram 180 investidores, e aí investidores únicos, grupos de NCO, que é o que eu falei, o Grupo City, essas coisas tudo, fundos de investimento, ou seja, eles queriam vender o Galo para as piores pessoas possíveis, ou segundas piores, porque as piores estão no comando do Galo. 10 acordos de não divulgação, 10 acordos de não divulgação, que são os NDAs, foram assinados de acordo com eles, ou seja, 10 grupos de investimento chegaram num ponto de assinar NDAs, só que em junho de 23 não houve proposta. O que eu penso, tá bom? E aqui é a minha especulação. Eu acredito que, principalmente porque durante uma das negociações foi a mais pública, que foi a do Peter Grieve, o valor do investimento total seria 1,8 bilhão de reais. Esse era o valor que estava flutuando ali, e isso foi falado na CNN Brasil. Para você que não sabe, o Rubens Menin é o dono da CNN Brasil. Então, assim, para isso ser publicado na CNN Brasil, ele está ali falando. Ele está ali falando que vai ser isso. A CNN Brasil é basicamente uma assessoria de imprensa do Rubens Menin. E para quem fala que não, o Rubens Menin, ele é tão mão fechada, ele é tão pulso firme com essa questão de informação, que em BH já teve outras noções, não só em BH, mas também na ESPN, de que eles pediram para demitir pessoas e suprimir histórias contra a diretoria do Galo. É nesse ponto. Mas o valor do investimento do Peter Grieve, que é um estadunidense, né, um norte-americano, seria de 1,8 bilhão.
o valor que foi colocado que a safra do Galo foi comprado pelos 4Rs foi menos de 1 bilhão. Foi 900 e... Deixa eu só conferir aqui. Mentira, foi 1,1 bilhão. Então, assim, tem uma diferença muito grande. O que eu acredito que eles fizeram, e eles queriam ter a safra do Galo, o Menin, o Renato Salvador, os dois Menin, né, o Renato Salvador e principalmente o Ricardo Guimarães, tá bom? Que foi eleito para o Conselho Deliberativo do Galo. Em 22, o Ricardo Guimarães foi... E o Conselho Deliberativo do Galo foi eleito da base do Ricardo Guimarães. E o Ricardo Guimarães pegou a presidência. Ou seja, o Conselho Deliberativo, que era da base do Calil até aquele momento, acabou. Morreu. Já era. Não tinha mais resistência dentro do Galo para os 4Rs. De acordo com a própria diretoria atual, o aporte final do Galo, né, foi 1,16. Desculpa, eu perdi um pouquinho o ponto. Eu estava falando do porquê que eu acho que... Tá, ok. Desculpa. Por que eu acho que ninguém comprou o Galo? O City, ele provavelmente preferiu o Bahia porque o Galo já tinha dívidas assim enormes naquela época. E provavelmente porque os meninos 4R, eles queriam manter parte do Galo para eles. Só que, ok, só que aí sobram 9, né? 9 outras pessoas, outros investidores que não compraram o Galo. Por que eu acho que eles não compraram? Provavelmente porque, as dívidas do Galo eram muito grandes, e aí você tem uma dívida de 316 milhões só com os Menin, com os 4R, mais de 300 milhões de reais só com os 4R. Então, assim, você tem uma dívida muito grande, e provavelmente os 4R colocaram o preço lá em cima. Eles devem ter colocado o preço lá em cima de propósito. Por isso que eu acho que, tipo assim, pro Peter Grieve ter que falar ter que circular na mídia de que o investimento seria de 1,8 bilhão para quando chegar o primeiro aporte da SAF no Galo, para chegar o aporte final, né, hoje, como foi noticiado, ser de 1,1 bilhão, tem uma diferença muito grande aqui. Então eles provavelmente colocaram o preço lá em cima, ninguém quis comprar, falaram, ninguém quer comprar, a gente quer. Mas o plano deles provavelmente era comprar desde o começo. E não teve ninguém para falar assim, pera, tem coisa errada, porque o Conselho Deliberativo e o Conselho de Ética eram dos 4R. Foi um grande conflito de interesses, essa compra, e assim, não foi pouco, foi muito, foi uma coisa assim feia. Uma coisa muito feia, você não ter ninguém para chegar e falar, não, peraí, o que está acontecendo? Porque todo mundo foi mandado embora. Teve em 2019, 2020, não me lembro, uma questão do filho do 2020, o filho do Calil, Ricardo Calil, que era contratado pelo Galo como fisioterapeuta. Ele foi contratado pelo Rodrigo Lasmar, que era médico da seleção, médico do Galo. Ele foi impedido, Rodrigo Lasmar, desculpa. Ele se demitiu do Galo, né, saiu do Galo, aparentemente porque o Ricardo Guimarães queria sair dele. O Ricardo Guimarães não queria ninguém ligado ao Calil dentro do Galo. A partir de 2020 houve uma caça às bruxas dentro do Galo. Eu odeio essa expressão, mas uma caça às bruxas dentro do Galo contra o pessoal que era favorável ao Calil. Então, assim, não tinha mais oposição. Eles venderam o Galo para eles mesmos. E o 1,1 bilhão, isso não é o da época, tá? Porque a venda na época foi avaliada em 913 milhões. Ou seja, foi ainda menor. Porque eu tinha esquecido que no relatório que eu estou lendo aqui do Galo, que está no Galo,
Tem ainda os 200 milhões de um outro investidor, que é o Vorcaro. Ele é um banqueiro de BH, é o Daniel Vorcaro, que colocou 200 milhões depois da compra, ano passado. E nisso tudo, terminar a construção da Arena MRV, né? Ela foi inaugurada em 23. E aí eu quero puxar um adendo aqui. A Arena MRV, ela desde 2020, quando ela começou a ser construída, eles ainda estavam na dúvida sobre qual gramado ia colocar. Se ia colocar gramado natural ou se ia colocar gramado sintético. Por quê? Porque teve o problema, a gente sabe hoje, né, que teve o problema com o gramado natural da NMRV, tanto que eles trocaram no começo desse ano. Mas eles já tinham noção nessa época de que o gramado natural poderia sofrer. Então, ao invés de falar, ok, vamos colocar um gramado sintético, não colocaram um gramado sintético. Eles gastaram uma fortuna com gramado natural para um ano depois da inauguração eles trocarem para gramado sintético e gastarem 13 milhões a mais. É muita burrice. É muita burrice. É muita burrice. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é muita burrice. Calma que ainda piora. Mas antes disso eu tenho que voltar um pouquinho no tempo para 2021, porque foi em 2021 que o André Cury ele acionou o Galo na justiça por essa dívida. A história nisso tudo o André vinha cobrando essa dívida desde 2016 ou 2017, e ele ia conversando com os presidentes. Em 2018 ele conversou com o Sete Câmara, falou que tipo assim, a dívida tá ficando grande, vamos fazer o seguinte, todo jogador que eu vender pro Galo, que eu ajudar o Galo a vender, vocês tiram 500 mil euros da transferência para eu pagar. Isso foi acordado e tudo, deram 3, 4 transferências, o Galo não pagou. E isso, um adendozinho rápido, o Galo sempre foi horrível em pagar as dívidas dele. Sempre pagou assim atrasado, sempre. Dívida de transferência, não é de hoje que tem muita dívida de transferência parada e tudo, mas beleza. Teve esse acordo, não foi cumprido, aí foi chegando ali por mais perto de 2020, o Sete Câmara chegou e falou, cara, me paga em 60 vezes. Vamos pagar em 60 vezes, vocês pagam... É um plano de pagamento bem ok, não vou cobrar juros nisso, só paga. Beleza, vamos pagar, não pagou. Depois da entrada dos 4Rs, que ficou assim bem evidente a entrada dos 4Rs, ele foi conversar de novo com a diretoria do Galo, e aí ele sentou com o Menin para conversar com o Menin. O que o Menin falou para ele? A gente se vê na justiça. Sim, eles falaram isso. E foi isso que o André Cury fez. Entrou na justiça, exigindo 60 milhões do Galo. Nisso, para vocês terem ideia, o acordo só foi fechado em 2023. Entre 2021, que foi quando o Cury entrou na justiça, e 2023, muita água rolou debaixo da ponte. Teve até o caso da venda, uma das vendas da Arena MRV, um valor de 25 milhões dos 170 milhões que foi vendido, foi bloqueado por causa dessa dívida com o André Cury. Só em 2023 que essa dívida foi ser paga. Só em 2023. Outra coisa que eu tenho que falar aqui é que os 4R, principalmente o Rubens Menin, ele adora falar que o Galo vem de muitos e muitos anos de dívidas, e são dívidas muito antigas e tudo. Sim, beleza. Só que eles sabiam disso quando eles compraram o Galo. Não dá pra falar que eles não sabiam, porque eles estavam na diretoria do Galo desde 2020. Eles sabiam exatamente tudo que tinha a ser feito no Galo, tudo que o Galo devia, e se não sabiam,
eram burros porque eles tinham todo o material necessário para saber. Mas ok, calma. Porque eu estou ficando um pouquinho mais, né? Deixa eu ver aqui o que é mais que eu preciso falar. Vamos falar de jogador? O Galo sempre foi ruim em contratar jogador, tá bom? Com exceção de alguns anos, alguns jogadores específicos, o Galo sempre foi ruim. Foi assim, é uma coisa assim ridícula. E durante ali, principalmente até o começo dos anos 2000, até o final dos anos 2010, você teve essa questão dos terceiros no futebol, né, dos direitos econômicos e tudo. 2015 a FIFA proibiu isso, só que isso não mudou o fato de que os empresários começaram a comprar clubes para colocar jogadores no nome do clube, para depois emprestar para os times e esses clubes serem clubes meio que passagem. Os jogadores nunca iam jogar por esses clubes. Tombense é um caso disso. Desportivo Brasil, que foi do grupo Trafic, e o Coimbra. E a influência do Ricardo Guimarães, por mais que ele não estava diretamente influenciando via Arena MRV, isso daí era mais parte do Menin, em 2019, se eu não estou enganado, 2018, o Ricardo Guimarães, ele colocou à disposição de Galo e Cruzeiro 60 milhões para eles contratarem. Eles iam lá, escolhiam, o Beni já contratava e colocava os jogadores no Galo. E no Cruzeiro. E assim, o Galo sempre foi horrível em contratar. Sempre. Mas depois de 2020, a coisa parece que piorou assim muito. Eu fiz uma análise de todas as contratações que o Galo fez desde 2020. E assim, se você olhar, sem a venda de jogadores da base, e aí eu coloco Savinho, Rubens, essas coisas, esses caras todos, o Galo até conseguiu vender alguns jogadores por lucro. Assim, uns jogadores interessantes que você nem sabia, que teoricamente foram vendidos por lucro. Só que o Galo contrata tão mal os outros jogadores, gasta tanto em jogador que não vai ter lucro lá na frente, ou não lucro de venda, mas tipo assim, pelo menos impacto esportivo, que não adianta. 2020 foi um tanto de contratação que assim, tanto fez, tanto faz. Você teve os grandes contratados, depois Hulk, que está aí desde então e tal. Você teve, por exemplo, Vargas, salário altíssimo. Chegou caro, foi embora por nada que o contrato dele acabou. Por quê? Porque era um jogador que já estava no final de carreira. Mas ok, de novo, ok. No próprio relatório do Galo, você tem uma diferença de 377 milhões gastos a mais em contratações do que em transferências. Isso sem contar as transferências desse ano. Porque o Paulinho, a venda do Paulinho de 100 e cacetada milhões de reais, caiu no ano passado. A contratação dos jogadores desse ano, Júnior Santos, Dudu, os outros jogadores que vieram cá pra caramba, que eu até tenho aqui, vou até pegar aqui pra ver. Peguei aqui, vamos lá. Júnior Santos, 48 milhões. Rony, 40 milhões. Coelho, 30 milhões. Ivan Roman, 11 milhões e meio. O Galo pegou o dinheiro, 100 milhões do Paulinho, e me desculpa lá, enfiou lá embaixo. Porque você vai me desculpar. Rony não é investimento. O cara já está chegando perto dos 30 anos de idade. Você não vai conseguir revender ele por um preço bom. E principalmente, ele não é tão bom mais. Não é. Júnior Santos tem 30 anos de idade. Onde já se viu gastar 50 milhões de reais num jogador de 30 anos de idade? Não existe. É burrice. É a mais pura burrice.
O Ivan Roman, dessas transferências, tudo que eu falei, é a única que eu entendo. Jogador promissor, zagueiro, chileno, beleza. Compreendo, concordo, é um bom investimento. Agora o resto, pelo amor de Deus, se contratar o Dudu, velho, o Dudu teve problema no Palmeiras, teve problema no Cruzeiro, aí você vai falar, ok, vamos chamar o Dudu para vir também. É burrice. É o mais puro suco da burrice. Isso porque eu não entrei nos jogadores, nos treinadores, que eu vou entrar rapidinho. Mas só para vocês terem uma ideia, eu fiz a conta de quanto que o Galo gastou e quanto que o Galo recebeu por esses jogadores desde 2020, ok? O Galo gastou 514 milhões e 500. Isso eu peguei valores que estão assim, só o valor da transferência e que foram divulgados na mídia, ok? Então não sei o valor certinho, mas é isso. O Galo gastou 514 milhões e recebeu 365. Desses 365, 115 milhões foram só do Paulinho. E você tem que considerar que o Paulinho veio, que o Paulinho foi, e vieram dois jogadores. Veio o Patrick, do Sub-20, e veio o Gabriel Menino. Ou seja, o Paulinho foi vendido por muito, só que eles pegaram esse centro aqui, e ainda vieram dois jogadores. O Gabriel Menino, para volante, uma ótima ideia. Patrick, nem conheço. Mas ok. Aí eles pegaram esse valor e enfiaram lá naquele lugar. A diferença de contratação, de quanto que esses jogadores por quanto que esses jogadores foram contratados, para quanto eles foram vendidos, tá em menos 143 milhões. Ou seja, eles gastaram 143 milhões a mais do que eles... Isso não ficou bem feito. Esses menos 143 milhões significa que eles venderam jogadores muito mais barato do que eles compraram. Se você tirar as contratações dessa temporada, principalmente Júnior Santos, Rony, Coelho, o Bruno Fux, que chegou no final, que foi contratado de vez no final do ano passado, o próprio Ivan Romão, Natanael, fica para. Fica zerado. Mas não. Eles gastaram muito mais. E o problema é que se você for olhar, Júnior Santos não vai render dinheiro pro Galo depois. Ele não vai conseguir vender esse cara mais pra frente. Ele vai acabar o contrato no Galo ou vai vender por metade do valor. E olha lá. Rony, mesma coisa. Coelho talvez consiga revender mais pra frente, mas, né? Ivan Roman é o único que tem potencial de revenda aí alto. Mas tudo vai depender se ele for virar um bom jogador, né? Mas assim, são coisas que não faz sentido. Isso, e eles fizeram isso tudo, e eles gastaram os 4 R's, e principalmente o Menin. Isso eu vou colocar o Menin no foco, por quê? Porque o Menin é o segundo, o Rafael Menin, não, desculpa, o Rubens Menin. Ele é o que está defendendo que o Galo vai ter que contratar. Esse dinheiro que o Galo recebeu do Paulinho não vai para pagar a dívida. Ele falou isso. O Galo devendo até as cuecas, não conseguindo pagar jogador, mas ele falou que o dinheiro não vai para pagar a dívida, vai ser reinvestido no time. Burrice. Burrice, tá bom? Burrice. Mas ok, vou deixar isso. Voltando um pouquinho mais, eu também olhei nos relatórios do Galo que o Galo investiu, se eu não estou enganado, deixa eu olhar aqui, 113 milhões entre 2020 e 2024 na base. Ele gastou, não é investimento, tá bom? Não vou falar que é investimento, ele gastou. De 2020 para cá, eu não vou falar que o Savinho é dessa época, porque ele não é. O Rubens também é mais novo, mais velho que isso. Que jogador da base que o Galo colocou no time titular?
nessa época. Cara, eles não investiram na base. E por que é que é uma coisa que eu tenho muito assim pra mim, que é um dos motivos de eu ter parado de acompanhar o Galo, é o seguinte: eu acredito que antes de você olhar pra fora e comprar jogador, você tem que olhar pra dentro e desenvolver o jogador. O Brasil, infelizmente, não é um país no topo da pirâmide do futebol mundial. O Brasil não é a Inglaterra. O Brasil não é o destino final de jogadores. O Brasil é o destino inicial. Ele é destino final de jogador velho, que vai sair da Europa, que não tem mais espaço na Europa. Mas jogador novo não quer ficar no Brasil. Isso tem uma série de motivos que eu vou falar mais pra frente. Isso não é pra hoje. Mas, pelo menos para revelar jogador, um time brasileiro tem que servir. Os times brasileiros têm que conseguir revelar jogadores. É o mais básico de todos. Porque um time brasileiro não vai conseguir trabalhar sempre no verde se ele não vender jogadores. Principalmente um time como o Galo, que por mais que é um time gigante dentro de Minas, não é um Flamengo, um Corinthians ou um Palmeiras da vida. Então, assim, não tem condição. Você tem que revelar, mesmo que seja para vender, igual fez com o Savinho, que é outra coisa que eu acho assim ridícula, que eles venderam o Savinho por 6 milhões de euros. 6 milhões. O Rubens está sendo vendido pro CSKA Moscou por 9 a 10. O Savinho, que tem muito mais potencial que o Rubens, foi vendido por 6. Porra, velho. Desculpa. Mas sabe, é uma coisa que assim, eu olho e falo, cara, por quê? Por que não tentar segurar o jogador dentro do clube, jogar ele, fazer ele crescer o valor dele para vender por mais depois? Ou mesmo para, sei lá, poder usar ele, sabe? Mas não. E assim, por mais que o Galo fez muito bem com o Paulinho, que foi assim, um investimento assim, sensacional, contratou por 0, vendeu por mais de 100 milhões, sensacional. O que eles fizeram com o Savinho foi uma coisa assim ridícula. Ridícula. Mas ok, não investiram na base, porque pra mim, o que eles tinham que ter feito, entrando no Galo, comprando a SAF, a gente vai vender jogador, a gente vai investir na base. A gente não vai ficar comprando jogador. Nós vamos investir na base. Investe na base, desenvolve jogador, vende jogador, se precisar compra outros jogadores, mas investe na base. E não fizeram isso. E aí vamos para os técnicos. Porque aí eu fiquei assim, impressionado. Fiquei realmente impressionado. Em 2022 foi divulgada uma pesquisa que mostrou que o Brasileirão é o campeonato entre os 90 campeonatos mundiais, campeonatos nacionais pesquisados, é o que menos dá tempo para os técnicos trabalharem. Foram uma média de 163 dias. Ficou abaixo de Bolívia e Arábia Saudita. Mas ok, também é coisa para outro vídeo. Entre 2020 e 2025, o Galo teve 7 técnicos diferentes. Mas só foi 7 técnicos porque o Cuca está no 3º trabalho dele no Galo em 5 anos. Se você contar por isso, são 9 técnicos. 9 trabalhos diferentes. Desses 9, Sampaoli, Cuca, as duas primeiras vezes, e o Kudê saíram porque quiseram. O Sampaoli, aquele maluco que queria contratar meio mundo, mesmo o Galo não tendo dinheiro, e os Menin e os 4R falando, ok, a gente paga, a gente contrata, saiu para o Olympique de Marseille. O Kudê, ele saiu porque ele meio maluco também, e o Cuca saiu por causa dos motivos dele. Ele sempre fala que
saudade de casa, ele nunca consegue ficar muito tempo no trabalho. E tem todo aquele problema dele com ele ter adolescência na Suíça, que isso gerou o cancelamento dele nos 2 últimos trabalhos dele, que foi no Corinthians e no Atlético Paranaense. E assim, ok, e o resto? Esses saíram. Mas e o resto? Porque quando você demite uma pessoa, você paga compensação financeira para ele, para ela. O Galo demitiu o Dudamel com 10 jogos. Eu entendo que o Dudamel foi eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Eu entendo. E eu concordo com a demissão. Mas aí eu entro para outro negócio. Por que contratou? Por que contratou ele? Dudamel. Aí foi o Sampaoli, né? Turco Mohamed. Vocês lembram que esse cara, Turco Mohamed, desculpa, trabalhou no Galo, vocês lembram dele? Não, né? Filipão, que também foi uma ideia assim de gênio, trazer um cara que já estava aposentado de ser técnico de futebol para ser técnico de futebol. E por último o Milito. E o Milito, eu tenho uma questão assim, muito assim, um negócio, muito dentro de mim. Ano passado eu assisti a reta final do Galo, assisti as finais da Copa do Brasil, da Libertadores, e principalmente depois da Copa do Brasil, eu me perguntei por que esse cara tá no Galo ainda? Porque a Copa do Brasil foi um vexame. O resultado não foi elástico para o Flamengo, mas foi um vexame. O Galo não conseguia atacar. O Galo tinha uma jogada, que era jogar a bola na área. O Galo chegava na linha de fundo e cruzava a bola. E era só. Eu falei, velho, esse cara tem que ser demitido amanhã, depois que o Galo perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil. Amanhã, no dia seguinte, tinha que ter sido demitido. Não foi. Beleza. Não foi demitido. Foi pro segundo jogo. Perdeu. Não foi demitido. Quando ele não foi demitido, ele continuou perdendo ou empatando jogos no Campeonato Brasileiro, e quase se rebaixando o Galo. Eu falei, o Galo não vai ganhar a Libertadores, obviamente, e não vai conseguir classificar para nada ano que vem. E talvez vai ser rebaixado. Porque eles esperaram até o Galo perder a Libertadores. Mesmo sabendo que não tinha condição nenhuma do Galo ganhar a Libertadores com o Milito como técnico. Porque o Galo estava jogando muito mal. Não era pouco, era muito mal. Então, assim, isso, de novo, das mesmas pessoas que demitiram o Dudamel com 10 jogos. 10 jogos. 10 jogos. Mas ok. Não quis demitir. Aí ferrou o Galo, quase foi rebaixado. Talvez se tivesse rebaixado, tivesse aprendido a lição, mas ok, não rebaixou. Aí, deixa eu voltar, porque eu pulei algumas coisas, que é muita coisa, esse vídeo já tá longo pra caralho. Pra caramba. Porque, né, falei errado. Pra mostrar como é que é a questão desses 4 R's, de incompetência mesmo. 2022, eu lembro que eu falei do aumento do preço, né? 2022, o Bruno Musi, que é o CEO do Galo, e naquela época era o CEO da Arena MRV, ele falou que a previsão de gasto do Galo com a Arena MRV ia ser na ordem de 650 milhões, ou seja, aumentou mais 100 milhões do que tinha aumentado, mas que poderia chegar a 900 milhões. Eles já sabiam que a Arena MRV ia ser cara pra um caramba. Eles já sabiam. O que é que eles fizeram? Qual que é o motivo? Desculpa, antes do que eles fizeram, por quê? O Bruno Musi falou que eles já sabiam que isso ia acontecer, porque o projeto que foi aprovado pelo Galo, para construção e tudo, era um projeto arquitetônico básico. E que depois que esse projeto foi passado e ele começou a ser construído,
eles ainda precisariam colocar outras coisas. Ou seja, eles sabiam que ia custar mais caro. Eles sabiam que ia custar muito mais caro. Só que o Galo não tinha mais dinheiro. Não tinha mais dinheiro para colocar na Arena MRV. O resto da venda do Diamond, que foi de 340 milhões, se eu não estou enganado, foram para pagar dívida e coisas à parte, que também evaporou, porque o Galo ainda está cheio de dívida, né? Mas o que os 4R fizeram é que eles contraíram 2 rodadas de CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários. Basicamente o que o CRI é o seguinte: você chega para um banco, fala, no caso do Galo, eu vou terminar a Arena MRV, mas eu preciso de dinheiro. Eu tenho esse tanto de dinheiro aqui para receber quando eu terminar a Arena MRV. Os camarotes, publicidade, essas coisas tudo. No caso, aluguel da Arena MRV, show, papapá. Eu vou receber esses valores e eu quero usar esses valores para pagar vocês. Porque eu preciso desse dinheiro agora. Eles pegaram 440 milhões nisso. Só que eles estavam tentando não pagar. E tentaram renegociar. Estão tentando até hoje renegociar direito. Porque o banco está cobrando. Porque eles pegaram 440 milhões para pagar, para terminar a Arena MRV. 440 milhões que eles sabiam que eles iam precisar desde o começo. Porque se eles sabiam que eles passaram um projeto arquitetônico básico, o projeto básico arquitetônico, e eles iam precisar de muito mais que isso, eles foram burros ou eles foram ignorantes. Porque se eles não sabiam, eles não deveriam ter tentado. Se eles não sabiam disso, para mim, na verdade, não faz muito sentido, porque o Menin é dono de construtora. Ele pode ser mau caráter, ele pode ser um escravocrata atual, e ele é, mas você não consegue gerir uma empresa como a MRV sem saber de coisas assim. Não tem condição. Então foi burrice mesmo. Foi burrice, foi a mais pura e simples burrice. E agora o Galo está com essa dívida gigantesca de banco, além de outras dívidas de banco, que só crescem porque isso tem juros em cima de juros em cima de juros. Não está conseguindo pagar salário. O Menin falou que não, vou colocar dinheiro aqui e vou pagar salário. Isso é uma coisa que eu queria deixar claro, tá? Tem gente na mídia de Minas Gerais defendendo o Menin e defendendo os 4Rs, tá bom? Durante a transmissão do jogo, do Galo e Bucaramanga, eu não ouvi uma vez falarem o nome do Menin, mas eles falaram que xingaram o CEO do Galo. Eu assisti um programa de rádio de BH que chama 98 Futebol Clube, que é da 98 FM. Eu sempre ouvia isso no rádio quando eu morava em BH e tal. Eu fiquei abismado com o jeito que o Igor Assunção, que é o repórter do Galo, o setorista do Galo na 98 Futebol Clube, estava falando. Ele culpou mais os jogadores por terem entrado com ação por não receber do que ele culpou os donos do Galo. E ele não falou o nome do Menin quando era para falar mal. Ele só falou do nome do Menin como se o Menin fosse assim, um cara que ficasse só nas sombras e só aparecesse para salvar o dia. Ô Igor Tepe Assunção, eu sei que você não vai assistir isso, porque canal minúsculo como esse, ninguém vai assistir. O Menin é dono do Galo. Se o Galo deixou de pagar salário, a culpa é dele. Tá bom? Só para te falar isso. Ele não é o fodão que vai pagar os salários agora. Ele não deveria ter deixado de pagar. Ok? Só vou falar isso. Tá bom? Vê se entende isso. Mas tem gente assim que ainda tenta defender um pouco o Menin, eu não sei porquê.
o Menin, os 4Rs, principalmente o Ricardo Guimarães, que todos eles estão fudendo o Galo. Desculpa. Todos eles estão ferrando o Galo. E não é pouco. Não é pouco. Estão ferrando muito o Galo. Porque não faz sentido. Assim, pra mim faz. Mas no geral não faz sentido você ter donos bilionários que não conseguem pagar salário. Mas aí você olha, você percebe o jeito de fazer negócio deles, o jeito de tocar um clube de futebol, que eles falaram, não, vamos profissionalizar o futebol. A SAF vai servir para profissionalizar o futebol. Como que vai profissionalizar o futebol se as mesmas pessoas que estão comandando a SAF hoje eram presidentes ou conselheiros quando o futebol era amador nos anos 2000? Me explica. Porque o Ricardo Guimarães já foi presidente do Galo e rebaixou o Galo. O Rubens Menin estava envolvido com a política do Galo desde 2014. Ah, mas a gente chamou o Paulo Brax. Tá fazendo muito bem, porque, né? Ok, vamos terminar esse vídeo de novo, porque já tá longo demais, desculpa. Por isso, se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Ouve, se você quiser só deixar isso aqui como segundo plano e ficar ouvindo, tá ótimo por mim. O que o Galo precisa fazer para consertar essa situação toda? O que é que os 4R precisam fazer? A primeira coisa é admitir o erro. Admitir que eles estão ferrando o Galo. Essa é a primeira coisa. Primeira coisa que eles precisam fazer. Segunda é voltar no tempo e investir em categorias de base e parar de gastar dinheiro. Voltar principalmente começo do ano e não gastar 100 milhões em jogadores. Os 100 milhões que você recebeu do Paulinho que poderiam ser usados para sanar dívidas. Isso é o começo. Agora que já fez, entendeu? Vende o Rubens, vende, já que vai vender, vende, pega os 9 milhões de euros, paga salário, não contrata outro, agora já era, agora ferrou, já era. Não dá para contratar outro. Se for contratar, contrato por empréstimo. Contratou o Biel, não faço ideia de quem que é, tá bom? Nunca vi jogar. Contratou por empréstimo. Ele é um ponta. O Galo tá precisando de volante. E eles contrataram um ponta. Porque a gerência do Galo é profissional agora. Eles contrataram um ponta. Vai em clubes, eles querem contratar o Gabriel Moscardo, que seria uma boa contratação, mas o Gabriel quer ficar lá na Europa. Vai em clubes de Portugal, procura volantes brasileiros que estejam sem jogar e chama eles de empréstimo, contrato por empréstimo até o final do ano. Só para segurar as pontas. Não vai saindo contratando jogador, não, pelo amor de Deus. Pega o dinheiro, paga os jogadores que já estão aqui. Chega no final do ano, o que vai fazer no final do ano? Vocês vão vender jogadores, de novo, vão olhar para a base e falar, esses daqui vão subir e vão jogar no time titular. Na verdade, vocês tinham que fazer isso já. Pega os jogadores da base que tem o mínimo de condição de jogar no time titular e coloca no time titular. Não no time titular, mas na equipe profissional. Ok? Faz isso. Isso é o mínimo. É o mínimo. Para vocês terem um mínimo de ideia de como substituir mais para frente os jogadores que vão sair. Porque vai ter que sair. No Galo ainda tem alguns jogadores que podem mais para frente ser vendidos por um lucro assim bom. Natanael, lateral direito, é um bom exemplo. O próprio Coelho, se ele jogar bem final do ano ou metade do ano que vem, ser contratado por um time da Europa, quem sabe, seria bom. O próprio Gabriel Menino, se ele despontar aí, conseguir jogar, pode ser vendido. Mas depois que vender, investe em categoria de base. O Desportivo Brasil é o time que mais revela jogador no Brasil. Tipo assim, de longe. Em questão de quantidade, é o maior. Eles têm um sistema, eles eram do grupo Trafic, né? Depois que o grupo Trafic foi quinto dos infernos.
O grupo do Shandong Luneng, que na época era o Shandong Luneng, que era um time da China, comprou o Desportivo Brasil, eles ainda são donos do Desportivo Brasil, eles têm um modelo muito interessante de desenvolvimento de jogador. E o melhor, tá tudo online, porque o gerente do Desportivo Brasil concedeu entrevista para o Globo Esporte, contando tudo como é que funciona. Segue esse modelo e começa a contratar, a desenvolver jogador. Porque o time de futebol no Brasil não vai ser, com exceção de Flamengo, assim, com exceção do Flamengo, eu acho que pode falar o Palmeiras também, e o Corinthians tinha chance de ser, por causa do apelo comercial do Corinthians, mas principalmente Flamengo e Palmeiras, tirando esses dois, um time de futebol no Brasil não vai ser rentável durante muito tempo se não vender jogador, se não descobrir vender jogador. Não vai. Esquece. O Flamengo vendeu o Vini Júnior por 40 milhões, o Palmeiras, 40 milhões de euros, o Palmeiras vendeu o Endrick por 40 milhões de euros. O Galo vendeu o Savinho por 6. Mas pega, investe na base. Paga a dívida. Aceita que durante uns 3 anos o Galo vai ficar ali no meio de tabela. O Galo não vai disputar título, mas não vai cair. Não vai. Fala isso. Vamos aceitar. Fala pro torcedor, a gente vai mudar o rumo, a gente vai pagar as dívidas do Galo, a gente não vai ter mais jogador sem receber, nós vamos pagar todo mundo e vamos pagar no dia. Mas a gente também não vai ficar investindo no time, porque não está dando certo. Porque não dá certo. Porque a gente recebeu 100 milhões de Paulinho, gastou 100 milhões mais de 100 milhões de contratação, e agora a gente não paga o jogador. Então, a gente vai dar um tempo nas contratações ridículas, a gente vai contratar, mas vai contratar, buscar jogadores melhores. Contrata pelo amor de Deus. Tem 2 times na Inglaterra que são os melhores times, os times mais bem geridos do mundo, basicamente, que é o Brentford e o Brighton. Eles são baseados no estilo Moneyball, no estilo de análise de dados para contratar jogador. O Brentford contratou o Moisés Caicedo, do Independiente del Valle, por pouquíssimos milhões e vendeu por mais de 100 milhões de euros para o Chelsea. Tenham um pouquinho de noção de que isso pode dar certo. Contrata uma firma de análise de dados para recrutar jogadores decentes, para olhar para jogadores da Série B, até jogadores da Série C, se for o caso, e principalmente jogadores de outras ligas da América do Sul, para olhar para esses jogadores e falar, esse jogador que tem futuro, esse jogador que é bom, vamos trazer esses jogadores, montar um time baseado nessa análise de dados, para a gente ter uma ideia do que fazer. Antes disso, e eu até passei disso, com relação a técnico. Para você contratar um técnico, você tem que ter um estilo de jogo em mente. Você não pode contratar um técnico qualquer, e falar, vamos contratar esse técnico que eu gosto dele. Você tem que ter um estilo de jogo, você tem que definir o estilo de jogo que o Galo vai jogar. E contratar um técnico e jogadores com base nesse estilo de jogo. Ok? Beleza. Se você quer um estilo de jogo parecido com o do Cuca, rápido, sair na rapidez, tudo, contrata jogador baseado nisso. Mas quando o Cuca for demitido, ou o Cuca sair, na verdade que é mais provável que o Cuca saia no final do ano, porque ele é sempre assim, quando o Cuca sair do time, você chega e contrata um técnico que tenha características parecidas ou que joga um futebol parecido com o Cuca. Para você ter, no ano seguinte, os jogadores que cabem no estilo de jogo. Você define esse estilo como seu e passa para as categorias de base para elas ensinarem esse estilo de jogo para os jovens. Para quando eles chegarem no time titular, eles já saberem jogar esse estilo de jogo. Sabe quem faz isso? O Barcelona. O Barcelona faz isso. Messi, Lamine Yamal, além dos dois, né, você tem uma gama de outros jogadores que surgiram nas categorias de base, que sempre estão ali no Barcelona, no time titular, e que ano passado salvaram o Barcelona, Pau Cubarsí, Gavi,
esse pessoal todo. Por quê? Porque eles fazem isso. Então tá na hora de começar a fazer. Porque não dá. Mas aceita que o Galo vai ser um time medíocre durante 3 anos, para depois de 3 anos começarem a surgir as joias da base no time do Galo e o Galo já ter pagado as dívidas que tem e começar a ir, aos poucos, crescendo. Só que não vai ter isso. Por 2 motivos. Um é a torcida. A torcida não vai aceitar. Não vai. Não vai. A torcida clama por mudança, mas quando a mudança vem, eles reclamam. Não vai aceitar. Se o Galo não estiver disputando lá em cima, a torcida vai encher o saco. Vai encher o saco, e aí os 4R vão ceder e vão contratar coisa. Vão contratar uma cacetada de gente e vai voltar para a estaca zero. A segunda é porque quando os 4R compraram o clube, o Menin tinha um programa de 4 anos, que ia terminar em 2027, para ele vender o clube em 2027. Eles não querem ficar no clube por muito tempo. Eles não querem. Eles estavam achando que eles iam pegar o clube, transformar um clube em um clube vencedor e vender por mais dinheiro do que eles conseguiram, do que eles compraram. É isso mesmo. Mas ok. Finalmente é isso. O Galo precisa mudar para parar de ficar devendo salário. Porque não dá. Não dá. Daqui a pouco vai começar a se sofrer com outro negócio de ficar devendo salário, que não acho que seja impossível, porque, de novo, muitos juros a ser pago, muito empréstimo a ser pago, muita pressão de torcida, muita pressão de banco. Aí vai lá, não vai pegar o dinheiro que recebeu do Paulinho e vai investir, igual fez. Vai vender o jogador, vai vender o Rubens, vai investir no time de novo. E aí o time vai gastar esse dinheiro no time, e aí não vai pagar salário de novo, e vai dar no que deu. Difícil, eu não tô vendo saída pro Galo não, tá? Infelizmente, eu não tô vendo saída pro Galo não. Porque esses caras não são... Eu acho que eles só vão parar quando o Galo estiver na segunda divisão. Infelizmente. Mas é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa um like se você gostou. E... falou.